Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rubens Topal, do canal Rubens Topal, sobre empreendedorismo, sobre gestão de negócio, como alavancar uma empresa, como administrar, como fazer a gestão dela. Esse é o foco do canal, né? Então, é isso que a gente se propõe. Se você quiser, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho para que seja avisado sempre de quando eu tenho um vídeo novo. Normalmente é um vídeo ou 2 vídeos por dia, tá? Sempre nessa parte de gestão. Né? E hoje nós vamos falar sobre tipos de empresa. Você está decidindo, né, ter uma empresa, ou já tem uma empresa, e quer o quê? Diferenciar ela. Então você tem alguns tipos de empresa. Então a primeira coisa que nós estamos falando é empresário. O que é isso? Lembrando que você deve fica até o final para ter todas as informações, para que você possa decidir melhor. Então, empresário, pessoa física equiparada à pessoa jurídica para fins tributários, tá? Que é pagar impostos. Ele exerce profissionalmente uma atividade economicamente organizada, uma empresa. E diante disso, você vai ter vários tipos de empresa. E é isso que nós vamos falar nesse vídeo hoje. Desde uma MEI até uma empresa de maior porte. Tá? Então fica com a gente. Então, tipo de empresa, primeiro aí, MEI, microempreendedor individual. Tem aumentado muito o número desse tipo de empresa, né? Então, ser empresário, atuação sem sócios, numa MEI você não tem sócio, por isso que é um microempreendedor individual, né? Ela tem uma opção pelo Simples Nacional, que eu vou fazer um vídeo, tá até para postar um vídeo sobre tributação. Então você tem o Simples Nacional, que ele coloca todos os impostos num único imposto, é muito mais fácil de administrar. E aí você paga um valor que a gente chama de Simples Nacional. Tá? Receita bruta, isso vem mudando, né, pessoal? Mas normalmente está em torno de 80 e poucos mil reais ano. Tá? Então você tem um limite de tributação para que você possa ser MEI. Então se você está pensando e esse negócio seu vai faturar mais do que 80 e poucos mil reais por ano, já não pode ser uma MEI. Tá? E tem alguns tipos de atividades que permitem que você abra como MEI ou não. Então você tem que acessar isso. Esse vídeo ficaria muito longo, então vou gravar um vídeo só falando isso. Mas se você acessar lá o site do MEI, você vai ter lá tudo isso. Tá? Outra característica, possui apenas um estabelecimento, você não pode ter filial. Então, você não pode ter filial, você vai ter um único estabelecimento. Você, para abrir uma empresa, MEI, você não pode ser titular, sócio ou administrador de outra empresa. Então você não pode ter uma outra empresa aberta. Então você tem um vídeo aí de encerramento de empresa. Às vezes você tinha uma empresa anterior, mas não encerrou da forma correta. Você não vai poder abrir uma MEI. Tá? Ter apenas um empregado. É o máximo que você pode ter de empregado, uma única pessoa, pagando, lógico, o piso salarial da categoria. Certo? Não prestar serviço mediante cessão de locação de mão de obra, é uma outra característica. E você tem uma tributação reduzida, a valores fixos mensais. Então você tem um valor fixo de tributação em cima daquele limite de faturamento. Então, isso é uma MEI. Tá? Você tem outros tipos de empresa, EIRE, empresa individual de responsabilidade. Já é uma outra característica. É também uma atuação individual sem sócios, como a MEI, né? É uma pessoa jurídica. A responsabilidade dela limitada tá, entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Uma separação patrimonial, mas nós vamos explicar em outro vídeo, tá?
Tem um capital social de, no mínimo, 100 salários mínimos. Então, você tem que demonstrar um capital inicial em torno de 100 salários mínimos. Tá? Você pode ser uma indústria, pode ser um comércio, pode ser um serviço. Só que ainda continua sendo individual. Tá? Característica desse tipo de empresa: protege o seu patrimônio pessoal. Então, isso é uma coisa importante que nós vamos falar mais adiante, mas protege o seu capital pessoal. Tá? Outro, sociedade empresária limitada, é um outro tipo de empresa. Aí você já pode ter sócio, 2 ou mais sócios. Então, se você está pensando em abrir uma empresa que tenha sócio, tá? Você já tem que ir nesse tipo de empresa. É uma pessoa jurídica. Responsabilidade limitada também, separação patrimonial de pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa jurídica é a empresa, pessoa física são os sócios. Essa não exige capital social mínimo, como a outra já exigia. Há poucas exceções, mas na maioria dos casos não exige. Tá? Também pode ser o exercício de atividade, indústria, comércio, serviço. Tá? É o que a gente chama de uma sociedade limitada. Tá? São regras mais simples de proteção do patrimônio pessoal do sócio também. Ok? E sociedade simples, pura ou limitada. Também 2 ou mais sócios, é uma pessoa jurídica. Sociedade simples, pura, responsabilidade limitada, são regras próprias de cada característica. Não exige também capital social mínimo. Né? Prestação de serviço aqui você já pode ter o quê? A prestação de serviço de profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística. As outras não podiam, né? A sociedade limitada é a regra mais simples de proteção do patrimônio também pessoal dos sócios. Ela tem essa característica, a sociedade simples, pura ou limitada. Né? E aí são esses tipos de empresa que você tem, fora a sociedade anônima, capital aberto, que aí já é um outro público. Né? Podemos até depois montar um vídeo sobre isso. Mas como é o foco do canal, é mais empresas de menor porte, né? Então, aí você vai escolhendo. Tem algumas que podem ter sócio, tem outras que são individuais. Nós podemos falar depois do faturamento. Então, o que vai determinar isso? É o porte da empresa. MEI, tá? Mais ou menos em torno de 80 e poucos mil reais. Vai alterando durante os anos, mas está esse valor, faturamento máximo no ano. Tá? Numa ME, que é microempresa, em torno de 360 mil reais ano, mais, porque com atualização, mas é isso, sim, não vai alterando as normas aí, se tiver alguma legislação a gente tem que ver, né? Mas já percebe, você sai de 80 mil ano para 360. Tá? EPP, empresa de pequeno porte, receita bruta anual de 360 mil reais ano, até 4 milhões e 800 mil, ou um pouco mais, dependendo da atualização que vai sendo feita. Então você tem que pensar, estou pensando num negócio, quanto que ele vai poder faturar? Em cima disso? Então tudo isso tem que pensar. Tá? Então agora que você chegar no final desse vídeo, você já tem mais conhecimento. Lógico, procure um contador. Mas com essas informações, você, o contador mesmo, vai perceber que você já tem um conhecimento prévio. E aí é mais fácil identificar um bom contador se você tem algum conhecimento. Tá? Nós vamos ter uma live com o pessoal da contabilidade para realmente ele explicando e atualizando alguns dados. Tá? Chegou até aqui? Dê o like. Gostou do vídeo? Dê o like. Tá? Passe esse vídeo para outras pessoas. Né? Conhecimento realmente é muito importante. Em termos de negócio é fundamental.
Até logo.